Bem-vindos de volta ao nosso canal. Este é o 15º vídeo do nosso estudo dos direitos das famílias e sucessões, ok? Já iniciamos então o direito sucessório no vídeo anterior, damos continuidade agora a partir do artigo 1791, faremos as leituras e falaremos em paralelo dos princípios, da doutrina e do entendimento destes conceitos sucessórios. Para você que chegou agora, estude o direito das famílias anterior aqui, findado no vídeo 13º vídeo, para você trazer com estofo o estudo e o conhecimento sobre o direito das famílias, alguns princípios que são aqui resguardados ao direito sucessório, que são aqui retransmitidos, recomunicados, refalados, repensados no direito sucessório. Tá bem? Dando continuidade, meu nome é Giovanni Nicolic, sou advogado e especialista exatamente nessa matéria, professor em pós-graduação exatamente em Direito das Famílias e Sucessões, e estou ministrando esse curso no canal. Este nosso projeto é um projeto completamente gratuito, algumas das vezes fazem algumas perguntas, se tem inscrição para assistir os vídeos, de forma alguma, tá? É um projeto realmente gratuito para disseminar aí os nossos estudos. Então compartilhem, inscrevam-se no canal, façam aqui a sua inscrição nas notificações dos vídeos quando forem publicados, nesse sininho aí do YouTube, tá bem? E aí, sem mais delongas, vamos direto aos estudos. Falaremos agora no capítulo 2, que é o capítulo pertinente da herança e de sua administração. Vamos à leitura dos artigos e aí em paralelo vamos às explicações, tá bem? 1791. Vamos lá. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos coherdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Nós tratamos disso no vídeo anterior, né? De uma forma superficial, mas vamos retomar um pouquinho aqui. A herança, então, é um bem imóvel e indivisível. Nós temos que trazer agora aqui para este vídeo o conceito do espólio. O que é o espólio? Né? Quem são os herdeiros, coherdeiros, o inventariante? O espólio é o quê? É uma terceira pessoa. Tá? Ele é uma figuração terceira a esses herdeiros. Quando eu ingresso com o inventário, eu formo o espólio, que é essa massa, tá bem? Que é essa pessoa guardiã destes bens, é esse monte mor, certo? Então eu tenho 500 mil de patrimônio, 200 mil de dívida, tem bem imóvel, que vem agora juntar tudo isso nesse mesmo monte, neste espólio, a se tornar agora, então, um bem imóvel e indivisível. Este é o conceito. Ok? E aqui no parágrafo único, por exemplo, nós falamos ainda sobre as normas relativas ao condomínio. O que é isso? É a mesma coisa lá no divórcio, quando quando o juiz coloca então aqueles bens em condomínio, declara em condomínio aqueles bens. Então aquela partilha de uma casa específica que era de marido e mulher, hoje ex-marido, ex-mulher, houve o divórcio e essa propriedade estabelece-se nela condomínio entre as partes. Ambos são responsáveis pelo mesmo patrimônio, ambos podem usufruir do mesmo patrimônio, é de ambos, até haver a extinção desse condomínio. Ok? E aí vai ter uma alienação, vai ter uma venda, etc. E vai se dividir o patrimônio. Esse estabelecimento de condomínio é o mesmo que acontece no espólio. Se o autor de herança, o decúdio, deixou 500 carros, eu tenho 2 herdeiros, os 2 herdeiros têm direito aos 500 carros, certo? Então não posso, não, esse daqui é só, não pega esse que esse é meu. Não é. Não tem essa divisão ainda. Tá? É um monte mora ali. Então, dentro disso, quando a gente fala sobre a partilha, sobre os coherdeiros, a propriedade, a posse, a questão de condomínio, tudo isso aqui já está claro sobre a questão do bem imóvel indivisível. E aí aqui eu já quero trazer sobre a questão do inventariante, que nós falaremos aqui. Haverá uma figuração aqui, determinada em juízo, estabelecida em lei, etc., tem uma ordem, de um responsável para administrar esse espólio, para administrar essas questões hereditárias, a questão do inventário e etc. Haverá a figuração dessa pessoa, que nós trataremos especificamente. Mas isto é o monte mor, o espólio. Vamos seguir. 1792.
O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a excuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Nós também comentamos superficialmente no vídeo anterior. Então, se eu tenho aqui uma herança de R$1 milhão, certo? E eu tiver dívida de 500 mil, do que é que nós estamos falando sobre a transmissão, o que é que eu tenho aqui de herança a ser compartilhado, dividido suas cotas partes, etc., para esses herdeiros? 500 mil. Então eu abato essa dívida. Agora vamos supor que eu tenho 1 milhão de patrimônio e 2 milhões de dívida. Então quer dizer que os herdeiros ficarão responsáveis sobre 1 milhão de dívida? Não. O que é que acontece aqui? Isso daqui é superior ao crédito. Então os herdeiros não ficam responsáveis aqui sobre esse 1 milhão de dívida. Tá bem? Então deu aqui uma herança, um espólio, uma cota negativa. E aí esses herdeiros não têm responsabilidade sobre esse monte-mor. Tá bem? O que é isso que eu tenho que comprovar? Eu tenho que comprovar, inclusive, o que não é. Vamos supor que tem aqui, entrou no espólio também, uma dívida infungível. Por exemplo, o autor da herança era pianista. E aí ele tinha aqui já um contrato, uma responsabilidade contratual sobre a fazer aqui apresentações, 50 apresentações, tá? Com datas marcadas, valores já pagos, específicos, tem uma responsabilidade aqui. Isso é infungível, eu não tenho como prestar este serviço ou arcar com essa responsabilidade, tá? Em questão hereditária. Não tem como, então aqui não vai entrar. Ou ainda eu tenho que comprovar realmente o que é dívida e o que não é, o que foi quitado, o que não foi, para fazer essa simples matemática para resolver aqui então qual é o valor desse espólio e qual é a divisão das cotas hereditárias para recebimento em percentual deste valor determinado como imóvel e indivisível. Perfeito? Seguindo, 1793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Aqui tem coisas interessantíssimas. Do que é que nós estamos falando? Da abertura de sucessão, não é isso? Então essa abertura ocorre quando? Vídeo 14º, sobre o princípio de Sanzini em maioria dos casos. Ok? Mas é o princípio que nos regra aqui no ordenamento jurídico brasileiro, o ordenamento sucessório brasileiro, não é isso? O princípio lá germano-francês sobre a questão da transmissão imediata da morte do decujus. Já vimos isso, certo? Aqui está falando que pode ser esse quinhão objeto de cessão por escritura pública. Aqui tem vários conceitos. Vamos ao primeiro. Essa cessão, o que é essa cessão? Eu posso transmitir ao herdeiro, a outro herdeiro, outro destes herdeiros, a um co-herdeiro, ok? Ou até terceiro. Eu posso fazer essa cessão a terceiro? Posso completamente fazer a um terceiro. Mas antes de entrar nesta linha de raciocínio, eu quero voltar a uma pergunta. Eu posso então fazer uma cessão de cota hereditária com o autor aqui, então no caso de herança, etc., ainda vivo? Então eu sou o filho, meu pai ainda está vivo, eu já quero fazer uma cessão. Eu já quero fazer uma sessão aqui de direito dessa cota hereditária e eu vou conversar aqui com o rapaz que eu estou fazendo negócio, falar assim, olha, é o seguinte, você já me adianta o valor e tal, e eu deixo para lá na frente, quando meu pai morrer, você herda a minha cota parte, são 2 filhos, então eu tenho 50% de toda a herança, meu pai é o dono da Apple. Enfim, olha, que negócio, né? Que negoção. Então, isso é possível? Não. Isso é uma coisa que nós chamamos de pacta corvina. Ou seja, pacto dos corvos, né? O porquê? Porque essa expressão que o corvo é aquele que vai trazer a morte, que vai configurar a morte, que vai almejar a morte, tá bem? Então não se faz, é completamente proibido. A cessão hereditária, ela só pode ocorrer quando você realmente tiver direito a ela. Em vida, este pai, eu ainda não sou herdeiro, não houve transmissão, eu não tenho direito a absolutamente nada, ele está vivo, é tudo dele, certo? Houve a morte, então agora é decujus, agora é autor-herança, perfeito, agora eu tenho direito a uma, prestem atenção, eu não tenho direito a estes bens, eu já disse, é imóvel e indivisível, sendo imóvel e indivisível, eu tenho direito a esta fração.
Sendo 2 irmãos, eu tenho direito à fração de 50% da herança, seja ela as dívidas, tá certo? Ou os créditos. Então eu ainda tenho que fazer essa diminuição de valor, certo? Eu tenho esse crédito diminuído desses débitos e eu tenho essa parte igual, que é o quê? 1 milhão. Deste 1 milhão, só se pode ter, então, 50%, 500 mil. Neste caso aqui que nós estamos trazendo. Então eu vendo o quê? Os 500 mil? Não. A cota parte, os 50%. Aqui eu posso fazer uma cessão a terceiro, por exemplo. Tá? E aí vamos supor, ele fica responsável exatamente por esses 500 mil? Não. Eu vendi aqui, fiz uma cessão, ou pode ser doação, tá bem? Pode ser uma doação. Essa cessão de direito da cota hereditária, ela é cessão desses 50%. Se depois esses 500 mil, esse valor aqui subiu ou diminuiu, ele aumentou, ele majorou ou ele diminuiu porque apareceram novas dívidas ou essas dívidas não foram consideradas, ele majorou, aí é uma outra situação. A cessão é sobre os 50%. Eu não posso fazer sobre bens específicos e etc. Tá? Tudo bem? Inclusive a alienação de bens específicos, ela só pode ser feita mediante autorização judicial. É um caso muito comum, onde a abertura do espólio, e eu tenho aqui os impostos, eu tenho aqui muitos custos, eu peço autorização para a venda de um imóvel para resguardar o restante, para a manutenção do restante, ou para a manutenção do espólio. Ok? Essa cessão, quando é feita a terceiro, o que ocorre? Eu preciso informar os outros coerdeiros que ela está existindo. Nós teremos um artigo aqui específico que vai falar no tanto por quanto. Ou seja, eu posso oferecer ao terceiro essa cessão, mas eu tenho que informar os coerdeiros, porque há aqui um direito de preferência. Nós veremos nos artigos seguintes, ok? Vamos aqui aos parágrafos. Parágrafo 1º do 1793. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. O direito de acrescer, então, é o direito que eu terei aos outros coerdeiros. Vamos supor, então, que essa cessão aqui eu estou vendendo para um coerdeiro da parte que estamos calculando parte legítima, etc. Direito dele de acrescer do Monte Mor ou da parte disponível. São situações que eu vou deixar para a gente entrar profundamente lá na frente, quando teremos aqui, sim, matéria do direito de acrescer tanto aos herdeiros quanto aos legatários e etc. Vamos seguindo. Parágrafo 2º. É ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem de herança considerado singularmente. Isso nós tratamos disso. Eu não posso ceder aqui, não posso vender, não posso alienar um bem específico, porque eu não tenho direito a esse bem específico ainda. Ele é esse Monte Mor, bem indivisível. Não é isso? Parágrafo 3º. Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro do bem componente do acervo hereditário, pendente à indivisibilidade. O que é que nós falamos até agora? É exatamente isso, e deu o caso do exemplo da venda deste bem específico para manutenção do espólio. Tá? Isso não é divisível ainda. Nós não estamos falando de legado. Não misturem com legado e legatário. Isso falaremos lá na frente. Nós estamos falando aqui, em princípio, deste espólio, deste patrimônio total indivisível. Está vendo como esse conceito ele está batendo em todos os artigos por hora? Ele é muito importante. E as pessoas se confundem muito lá na frente, ok? Então, já sanada essa dúvida, partamos aqui para o artigo 1794. O coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro coerdeiro quiser tanto por tanto. Que é o que falei agorinha, que tinha um artigo específico. É esse daqui. Se eu vou vender por um terceiro, se eu vou aqui fazer uma cessão para um terceiro, eu tenho que avisar o coerdeiro. Por quê? Porque se eu estou alienando a minha cota parte, então eu tenho 50%, eu tenho 10%, não interessa o meu percentual, eu estou vendendo aqui por 1 milhão. A minha cota parte. Tá? Da herança, que eu ainda não sei o que é, e não sei quanto é, não tenho certeza absoluta, tá? Ainda vão ser feitas aqui outras somas e diminuições, tudo aquilo que a gente já conversou. Eu comercializei aqui, ó, vendi por R$1 milhão. Eu tenho que oferecer esses coerdeiros. Por quê?
Porque esses coerdeiros têm o direito de preferência, como eu comuniquei, como eu falei. Então eles podem falar assim, ó, opa, eu quero esta cota à parte, eu tenho direito de preferência pelo mesmo 1 milhão. E ele paga o mesmo 1 milhão. Então eu tenho que informar, estou fazendo aqui uma cessão do meu direito por escritura pública, ok, isso não é nulo, por escritura pública, estou fazendo aqui a cessão, tá bem? Da minha cota hereditária por 1 milhão. Alguém quer? Eu quero, tá? Me paga 1 milhão. Então eu tenho que formar o valor, esse é o tanto por tanto. Perfeito? Vamos seguir. 1795. O coerdeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá, depositado o preço, haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a sua transmissão. Olha aí, ó. Não comuniquei ao coerdeiro. Vendi por aquele 1 milhão. Ele ficou sabendo depois. 180 dias depois da transmissão, ele vai, ou ainda pode alegar desde quando souber, se isso tiver sido escondido dos demais, etc. Ok, 180 dias depois, ele pode informar o quê? É meu. Tá aqui, ó. Ele vai lá e deposita o valor, o tanto por tanto. Ele vai lá, deposita aquele 1 milhão e fala, não, não é dele. É nula essa cessão, essa cota parte é minha por causa do meu direito de preferência. Maravilha? Perfeito. Em seu parágrafo único, sendo vários os coerdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido na proporção das respectivas cotas hereditárias. Isso aqui é uma questão bastante óbvia, matemática simplesmente, certo? Então, se eu tenho mais outros 3 coerdeiros e eu estava vendendo, alienando essa cota parte aqui para a cessão para terceiro, tá bem? Uma cessão aqui para terceiro de 1 milhão de reais, essa cota parte específica, os demais podem comprá-la conjuntamente, sem nenhum problema e dividir na sua parcela. Tá vendo a importância da indivisibilidade? A importância desse conceito de ser um bem imóvel, indivisível, ser um espólio, ser uma massa, porque aí agora eu só estou tratando de percentual. Qual era o meu percentual? Então, 25% se tem 3 coerdeiros, não é isso? 25%? Opa, eu quero seus 25%. Está crescendo uma última hora aqui, ó. Tá? Você perdeu a sua... Você vendeu, não é isso? A sua cota à parte aqui do direito de herança e agora esses 25% são redistribuídos entre esses 3. Tá bem? Maravilha. Passado este nosso parágrafo único, vamos para o artigo 1796, que aqui tem uma confusãozinha. Por quê? No 1796, eu não vou nem fazer a leitura, tá? O 1796, a confusãozinha que tem, é o prazo para abertura do inventário e a questão de local e competência que nós já falamos lá no vídeo anterior. Não é isso? Que é o quê? É no local do falecimento, do domicílio do decujus, certo? Caso não tenhamos aqui como estipular o local de domicílio que ele tinha, ele não tem domicílio certo, etc., vai prevalecer o quê? O artigo 48 do Código de Processo Civil, onde tem outras opções lá, não é isso? Então, essa é a questão de competência. A questão do prazo processual, ou seja, ele diz aqui que eu tenho 30 dias para a abertura do inventário a partir da morte, a partir da abertura de sucessão, princípio de Sanzini, abertura imediata após o falecimento, certo? Eu tenho 30 dias. Por que isso? Depois de 30 dias eu não posso mais? Claro que pode, não é isso. O conceito não é esse, mas a confusão ainda não está aqui. Vamos voltar para o Código de Processo Civil, artigo 611. O artigo 611, ele vem do Código de Processo Civil de 2015, onde este Código Civil é de 2002. Então, Processo Civil 2015. Sendo o Processo Civil 2015, qual é o entendimento? O entendimento é que ele revoga esse prazo, porque ele vem posteriormente. Lá diz-se 60 dias a contar da abertura de sucessão. Então, vai prevalecer o quê? Os 60 dias do CPC. Mas e aí, passou 60 dias, eu não posso mais abrir esse inventário? Claro que pode abrir a qualquer momento. Porém, esta temática é pertinente à questão de tributação desses impostos do ITCMD, por exemplo, né? Há um recolhimento de imposto causa-mortes sobre os bens deixados. Não é isso? Cada lugar vai ter o seu percentual, por exemplo, São Paulo são 4%, então a multa de 10%, depois a multa de 20%, sobre o quê? Sobre este valor de imposto a ser pago no patrimônio. Tá? Então é um patrimônio aí de 100 mil reais, então, tá bom? Quanto que é 4%? De 100 mil reais.
nós teremos aí 4 mil reais, não é isso? 4 mil reais, então 10% dele deu mais 400 reais. Então eu vou pagar 4.400 reais, esses 400 reais aqui, multa de 10%, se eu passei dos 60 dias. Depois tem os outros prazos, e aí isso pode extrapolar aí 20% de multa. 20% de multa sobre o quê? Sobre o valor do imóvel de 100 mil? Não, nós já achamos aqui os 4 mil, não é isso? Tá bom, os 4 mil reais, então 20% dele deu o quê? 800 reais. Então eu vou pagar 4.800. Estes 800 reais, de novo, são os 20% de multa sobre este valor do imposto a pagar. Imposto sobre causa mortes. Ok? Perfeito? Vamos seguir. 1797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente. Este aqui não valerá a leitura, podem ler aí vocês o código, acho que vale mais só a explicação, mas dei uma lida sobre ele, porque tem aí algumas ordens, a pessoa confiança do juiz, etc. Porém, aqui vai falar sobre a questão do inventariante que a gente já comentou. Até o inventariante não surgir, e como é que ele vai surgir? Nessa ação, tá? Nessa ação de inventário, o juiz determinará, tem aí algumas regras, né, para ele determinar quem é o inventariante responsável. Nós temos aqui uma ordem, que vai ser o companheiro, que vai ser o cônjuge, vai ter essa ordenzinha aqui nos 4 incisos do artigo 1797. Veja só, nesse nosso já segundo vídeo do estudo de direitos sucessórios, olha quantos são os temas, quantos são os princípios que nós já tocamos, já falamos, voltamos, explicamos. É muito importante todos eles estarem afinadíssimos. Perdeu alguma coisa? Volta o vídeo, retorna o vídeo, pega o nome do princípio, dá uma olhada na doutrina, dá uma olhada no código, estuda, deixa bem afinado. Porque todos eles alinhados, quanto mais difícil for ficando o direito sucessório, mais base aqui você já tem para compreender. Porque senão lá na frente você não lembrar quando que é, o que é o princípio de Sanzini, enfim, qualquer situação, direito de cessão, tudo isso vai ser complicado. Vai ter que voltar tudo para compreender lá na frente. Então agora é a hora já de deixar isso muito claro. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia, ok? Compartilhem os nossos vídeos, nosso canal, nosso projeto. Muito obrigado a todos e até o próximo. Até lá!